Salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Pernambuco para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Hoje nós vamos estudar sobre as capitanias hereditárias, e especificamente a capitania hereditária de Pernambuco e por que ela foi a capitania mais lucrativa do Brasil. Então, se você está chegando aqui agora, curta, comenta e compartilha, dá aquela moral. Se você já está estudando com a gente nos outros concursos, faz aquele comentário. E se você está chegando agora, segue o nosso canal, faz a gente crescer, porque aqui você vai ter o edital completo da Polícia Militar de Pernambuco de História. Aí eu vou fazer todos os vídeos gratuitamente aqui para vocês, beleza? Então, vamos nessa. O Pernambuco foi a capitania mais lucrativa do Brasil. Grave logo isso. E com açúcar. Calma que daqui a pouco eu falo do açúcar. Mas primeiro, o que é uma capitania hereditária? Quando Portugal chega no Brasil, 1500 a 1530, ele não decide ocupar de cara com todas as suas forças. Por quê? Porque no Brasil não tinha ouro. Grave isso. Então Portugal decide mais lucrativo ir para as Índias. Lá tem mais ouro. Lá tem mais especiarias, então ele não ocupa. Em 1530, decide ocupar o território brasileiro. Qual é o modelo de ocupação? Capitanias hereditárias, que são o quê? Pedaços de terra cedido para pessoas que tinham muitas posses. Pedaços de terra cedido para pessoas que detinham muitas posses. Esses serão os capitães donatários. Então, vai ceder um pedaço de terra para eles. O capitão donatário não é dono da terra. O capitão donatário, ele vai receber duas cartas. A carta de doação e a carta de foral. A carta de doação quer dizer, essa terra é sua, é uma concessão. Vamos utilizar um termo atual, é uma concessão. E a carta de foral, a carta de doação é dando a terra. E a carta de foral, ela é com os direitos e deveres, até para você entender isso. O capitão donatário, ele não podia fazer o que ele quisesse. Grave isso também. Então é uma capitania, ali você vai ter um capitão, ali ele manda, por quê? Grave isso. O capitão donatário, ele vai investir. Ali ele vai comandar. Ele vai obedecer o que vem de fora, mas ele comanda ali. Mas o lucro é dele. Percebeu isso? Então, ó, eu vou investir dinheiro, eu vou enviar mantimentos, pessoas, tropas. Os capitães donatários têm exércitos particulares, grave isso, porque na nossa cabeça o exército é sempre do Estado. Então o Brasil tem um exército. Naquele tempo não era assim. As pessoas com muitas posses tinham seus exércitos particulares, certo isso? E o lucro era dele. E Portugal vai ganhar o que com isso? Primeiro, a terra vai ser ocupada. Segundo, impostos. Uma parte do lucro sempre retorna por conta dos impostos. Entenderam isso? Tranquilo. Então ali é aquela terra. Outra coisa, grave uma palavrinha. Hereditário. Passa de pai para filho. Não é vitalício, veja. Então, quem é o capitão donatário de Pernambuco? Duarte Coelho. Quando Duarte Coelho morrer, acabou-se? Não. Os seus filhos é que vão possuir. Gravou isso? Se ligou? Então isso é muito importante. Em Pernambuco, especificamente, quem chega? Duarte Coelho, Brito de Albuquerque. Quando eles chegam aqui, Duarte Coelho, ele era um navegador português, navegador e militar português. Por que isso é importante? Ele conhecia o território. Ele sabia o que ele estava vindo buscar. Porque, minha gente, as capitanias hereditárias, a maioria delas, as pessoas nem vieram tomar posse. Duarte Coelho conhecia a terra, ele já tinha vindo a Pernambuco antes. Então ele conhecia o território. Então o que ele sabia? Opa, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que este terreno me dá. Então ele sabia que ali havia a possibilidade de você produzir cana-de-açúcar, ele sabia tudo isso. E naquele momento o Duarte Coelho vai ter essa importância, essa relevância de vir para produzir esse conteúdo, que era cana. Então, quando ele chega aqui, ele chega sabendo. Então, ele sabe que ele vai ter que enfrentar povos indígenas. Tem vídeo sobre povos indígenas em Pernambuco aqui no nosso canal. Ele vem para fazer todo esse processo. Beleza, tranquilo. Então, essa é a importância do Duarte Coelho aqui em Pernambuco nesse momento. Ok. Quando ele chega, ele precisa ocupar o território. E aí, grave isso. Primeira cidade que Duarte Coelho aporta. Igaraçu. É a cidade mais histórica de Pernambuco, é Igaraçu. Agora, qual é a cidade que ele vai ocupar?
para ser a sua sede, Olinda. Por quê? Característica geográfica. Olinda é uma cidade alta e perto do mar. Quando você está lá na alta da sede de Olinda, você vê a praia, a coisa mais linda do mundo, não é? Alto e perto do mar. Por quê? Estratégia militar. Eu tenho que ocupar o alto para ver o meu inimigo chegando, certo? Numa guerra, eu vou querer sempre ficar de cima. E perto do mar, por quê? De onde é que saíam e chegavam os materiais naquele período? Do mar, dos portos. Então, chega em Igaraçu, ele vai ocupar Igaraçu e logo depois ele vem para Olinda. Só que Olinda era ocupada por povos indígenas, sobretudo os povos caetés. Olinda naquela época era chamada de Marim dos Caetés, a mata fechada dos caetés. Você vai me dizer, professor, peraí, Caetés é o nome de um bairro aqui? Exatamente, vários nomes que nós utilizamos até hoje são nomes indígenas, tá certo? Até o próprio nome Igaraçu, Canoa Grande. São diversos, eu poderia falar diversos aqui, nomes indígenas e tradições indígenas que a gente utiliza. E aí o que nós vamos ter com esse momento? Ele vai se juntar com outro povo indígena que são os Tabajaras. Então, Duarte Coelho ele se utiliza de uma coisa que os portugueses fizeram demais. Eu me junto com o povo indígena para derrotar o outro povo indígena. E assim ele se junta com os Tabajara para derrotar os Caetés e ele consegue tomar conta de Pernambuco, de Olinda, e tomar conta de Pernambuco, ali onde ele vai estabelecer a sua capitania. Ok? Nesse momento é muito importante dizer algumas coisas. Primeiro, Pernambuco é a capitania que deu mais lucro. Tem uma música de Reginaldo Rossi que ele diz isso, aquela Recife, minha cidade. Se você nunca ouviu essa música, vai ouvir, porque ele tem muitas coisas históricas nessa música aí de Reginaldo Rossi, beleza? A prova de vocês, ela pode muito bem cobrar uma coisa desse tipo. Então, a gente fala muito sobre Chico Sainz Nação Zumbi, mas essa música de Reginaldo Rossi, outras que nós temos aí também, que falam sobre a história de Pernambuco, como Luiz Gonzaga, amplie o seu repertório de características de Pernambuco para você poder utilizar na sua prova. Fica a dica do professor. Então, ele vai ocupar o território e aí ele começa a produzir cana-de-açúcar. Grave isso, cana-de-açúcar. No próximo vídeo nós vamos falar especificamente sobre isso. É o nosso grande produto. Vai produzir. Isso é importante porque quando o Duarte Coelho chegou aqui, ele não chega perdendo tempo procurando ouro. Isso é importante porque quando os outros eles perdem o interesse pelo ouro, porque não tem, pela terra porque não tem ouro, ele sabe o que ele vai encontrar aqui. A outra é uma figura que eu falei para vocês, Brites de Albuquerque. Quem é esta? A esposa de Duarte Coelho. Por que ela é importante? Porque Duarte Coelho chega aqui em 1534. Ele fica de 1534 até 1554. Quando é 1554, quem é que toma conta de Pernambuco? Brites de Albuquerque. Uma mulher toma conta de Pernambuco. Então veja, se cair na sua prova dizendo jamais uma mulher poderia tomar conta de Pernambuco porque naquela época existia uma estrutura patriarcal. Veja, existia uma estrutura patriarcal, mas existia também a presença desta mulher que de fato foi governadora de Pernambuco, ou como é o nome daquela época, capitã donatária de Pernambuco, ok? Então isso é muito importante para a gente conseguir compreender este período aqui. Então, Dona Brites de Albuquerque vai comandar Pernambuco nesse período. E aí eles vão ter essas alianças, né? Essa relação que vai ter nesse momento. E aí você vai ter um momento de fixar-se no território. Então, começa com isso. Você fixa no território, começa estabelecimento, começa a trazer coisas para cá. Então, veja, tudo mata fechada. Marinho, tudo mata fechada. Agora eu preciso trazer gente, eu preciso mostrar que esse lugar é legal. Percebam naquela carta de Pero Vaz de Caminha, que todo mundo aqui já viu alguma vez essa carta, que ele diz uma frase que é: nesta terra e se plantando tudo dá. Por que alguém diria uma coisa dessa? Porque eu quero convencer a pessoa que está lá em Portugal de que aqui no Brasil é massa. Eu quero convencer você a cruzar o Atlântico e vir para cá. E Duarte Coelho, em boa medida, consegue. Por isso que a gente vai desenvolver aqui no nosso estado uma grande produção e um estabelecimento de territórios aqui nesse período. Ok, minha gente? Então, dentro desse contexto, nós conseguimos entender a importância da capitania hereditária de Pernambuco. Agora, qual era a capital do Brasil nesse momento? Salvador. Salvador, até grave isso. Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, são as três capitais. Nesse momento, então, no começo, a capital era Salvador. E Salvador vai ser
o contato, porque logo depois vem o governo geral. Quando vem o governo geral, aí Pernambuco passa a se referir a Salvador e aí vai ter uma mudança administrativa no Brasil. Beleza, meu povo? Espero que tenha gostado da aula. Ó, deixa a curtidinha aqui embaixo, deixa um comentário aqui embaixo, ajuda o professor também a compartilhar. Beleza? Tamo junto e pode ter certeza que a gente vai ter aqui aulas gratuitas para o concurso de vocês. Beleza? Professor Diogo Xavier na área. Forte abraço e tamo junto.